Aqui nós estamos diante de duas perguntas. A primeira delas é: o que é a vida? A segunda é: como encontrar Deus? Primeiro, antes de tudo, vamos ver uma coisa aqui. Nós não estamos diante de duas perguntas filosóficas, ou espiritualistas, ou espirituais. Estamos aqui diante de duas perguntas que só poderão ser respondidas na razão da compreensão da verdade sobre nós mesmos. Você não pode compreender a vida teoricamente, intelectualmente, assim como a realidade de Deus, como nós temos tentado fazer. Aquilo que temos por entendimento sobre Deus são crenças. Crenças que terminam nos levando à busca, à procura por Ele. Como se Ele fosse algo ou alguma coisa separada da própria vida e de nós mesmos. E é o que nós estamos aqui investigando com você. Compreender a realidade de Deus é compreender a verdade da vida. A compreensão da realidade da vida, da verdade de Deus, consiste em uma visão direta da ciência do nosso próprio ser. Não há como tomarmos clareza, ciência, lucidez, visão acerca destas duas perguntas sem um olhar direto para aquilo que nós somos. Esta lucidez, clareza, visão requer uma mente nova. Uma mente capaz de olhar de uma forma direta a verdade sobre quem nós somos. Assim, nós precisamos aqui de algo muito básico. Nós precisamos aprender. Precisamos estudar. Tomar ciência da verdade sobre quem nós somos. Aprender sobre o autoconhecimento. É aprender sobre nós mesmos. Então nós temos uma resposta. Ela não é uma resposta espiritualista, espiritual e filosófica. Ela é uma resposta direta. Portanto, o que é este aprender? Primeiro, antes de tudo, por que é que nós aprendemos? Por que ainda pequenos, fomos levados para o colégio? Para aprender. Mas aprender o que exatamente? Fomos aprender sobre a vida. Fomos aprender sobre Deus. Nós fomos levados ao colégio, ainda pequenos, para aprender sobre nós mesmos? Não. Nós fomos levados ao colégio para aprendermos a ganhar a vida. Esse é o termo que nós usamos. Porque a vida é vista por nós como algo que nós temos que conquistar, vencer. Nossos pais perguntaram: o que você quer ser? O que você deseja ser quando crescer? Em algum momento essa pergunta surgiu. Se esta pergunta não veio dos nossos pais, ela veio de alguém.
A ideia é ser alguém. A ideia é ganhar a vida. Então nós fomos educados para, no futuro, encontrarmos sucesso, estabilidade financeira, constituirmos uma família. A ideia central, por detrás da educação que recebemos, sempre foi de realizarmos o sucesso. Assim, para nós, em nossa cultura, a presença da busca de aquisições, de realizações, a partir da competição, da comparação, da ambição, sempre foi algo muito admirado. Psicologicamente, nós fomos condicionados a esta forma de sentir e de pensar sobre a vida. Então, para nós, o que é a vida? A vida é um lugar, ou um espaço, ou uma condição de existência, onde temos que lutar para ter sucesso. É bem interessante a nossa visão, a particular visão que nós recebemos. Porque a ideia é ter sucesso. Não é a felicidade, mas é o sucesso. Não é a paz interior, mas é o sucesso. Não é a ciência da verdade da vida. É a conquista na vida de um lugar, de uma posição, de uma aceitação pública, onde as pessoas olhem para nós e nos apreciem pelas conquistas, pelas realizações, pelo sucesso. Para nós, o amor é uma conquista de relacionamento, que alguém irá nos dar em algum momento. E nós temos que lutar por isso. A felicidade é algo que nós iremos alcançar quando alcançarmos o sucesso. Então, em primeiro plano, vem o sucesso. E a felicidade será o resultado desse sucesso. Mas quando olhamos de verdade a vida como ela acontece para os bem-sucedidos, para as pessoas de sucesso, quando somos honestos, presenciamos que não há verdadeiro amor. Elas estão sempre substituindo pessoas por outras pessoas, relacionamentos por outros relacionamentos. Nós não temos também a presença da felicidade, embora lá esteja presente o sucesso, a fama. Embora lá esteja presente a posse de bens materiais, as realizações materiais. Assim, a pergunta é: o que é a vida? Continuamos sem resposta. Assim como encontrar Deus? Nós trilhamos a velha trilha, o velho caminho das pessoas religiosas. Mas, por outro lado, lá também está presente. Lá, de uma outra forma, em outro formato, lá existe a realização, assim chamada espiritual. E neste novo lado de realizações, o ser humano ainda continua em um movimento de ambição por uma espiritualidade maior, por alcançar virtudes, como o desejo de ser bom, a vontade de fazer o bem,
a vaidade de ter alcançado uma certa humildade. Eu não sei o que entendemos por humildade. Quando entendemos uma posição alcançada pelo esforço e apreciada pelas pessoas. E é por isso que nós lutamos. Será a verdade da humildade um desses degraus nesta escada, que ainda é a escada da ambição? Assim nós buscamos pelo mundo material ou pelo mundo espiritual a conquista da vida? Qual é a verdade sobre a vida? Qual é a verdade sobre você? O que é aprender? Qual é a verdade sobre o aprender? Tudo aquilo que nós aprendemos nos deu uma informação, um conhecimento, uma capacidade, uma habilidade de sermos exatamente as pessoas que nós somos hoje. Mas o que é a pessoa? Estamos livres do sofrimento? Sabemos o que é a liberdade de não sofrer? Embora todas estas realizações estejam presentes em nossa vida, ou em boa parte da humanidade, ou das pessoas que nós conhecemos, será verdade que a felicidade está presente porque as realizações, ou materiais ou espirituais, estão presentes? Toda esta formação intelectual, toda esta habilidade profissional, o caminho da especialização nesta ou naquela área, qual será a verdade sobre quem nós somos? Qual será a verdade sobre o eu? Nós aqui nos deparamos com perguntas para serem investigadas. Aqui nos deparamos com situações para serem resolvidas. Nós não as resolvemos? Elas se mantêm como problemas? Haverá uma vida real onde a ciência de Deus esteja presente? Não a teoria, a crença, as realizações assim chamadas espirituais, mas estamos falando da realidade de Deus, onde de fato esteja presente a presença da simplicidade, da naturalidade, daquilo que de fato nós poderíamos chamar de humildade. Não se trata de alguém humilde, mas a vida em Deus, a beleza de uma vida em Deus, é a verdade de uma vida livre de sofrimento, de desordem, confusão, livre de inveja, ciúme, posse, controle, poder, arrogância. Então, sim, a simplicidade é a natureza do amor, é a natureza da sabedoria presente naquele ou naquela que não é uma pessoa, que está livre do eu, que está livre do ego. Portanto, como podemos nos aproximar da verdade sobre nós mesmos? Que lugar tem o aprender, o verdadeiro aprendizado? Para onde ele aponta? Veja, a meu ver, o verdadeiro aprendizado não é para ganhar a vida,
não é para realizar no mundo alguma coisa, nem nesse assim chamado mundo espiritual outras coisas. A meu ver, a presença do aprendizado consiste nesta descoberta deste natural estado de riqueza, de beleza, de bondade, de simplicidade, naturalidade e sabedoria. Portanto, o que é o aprender? O aprender real, ele não consiste de acúmulo de conhecimento, de uma boa formação de experiências. O verdadeiro aprender consiste em um esvaziamento exatamente de todo este conteúdo que nós temos adquirido. Dentro de um contexto de mundo onde o ser humano ele vive dentro de um modelo de existência egóica, acumulando conhecimento e experiências, assim como bens, se tornando alguém cada vez mais rico de exterioridades, de coisas externas, e também de conhecimento e experiências internas, que fortalecem este centro. A presença de um centro em nós, egotista, que é a pessoa, este eu. Portanto, o que é esta revelação de Deus? Você não vai até ela, ela se revela. Esta revelação, ela vem até você. Quando o espaço está presente. Tudo que nós precisamos na vida é da presença do autoconhecimento, da compreensão da verdade sobre quem nós somos, o que representa um completo descondicionamento psicológico de tudo isso que acabamos de colocar aqui para você, de toda essa busca externa lá no mundo material ou dessa assim chamada busca pela espiritualidade. A verdade da revelação do seu ser é a presença do autoconhecimento. Esta realidade divina, ela aparece. Nós não estamos lidando com algo que está lá fora. A velha ideia de ir ao encontro de Deus é a ideia do eu, do ego. Assim como fomos orientados para conquistar, acreditamos que também iremos conquistar esta visão divina. Iremos realizar este encontro com Deus. É a realidade de Deus que se mostra. Quando temos o fim para esta psicológica condição em que nos encontramos, onde está presente todo este movimento do ego, todo este movimento que se baseia naquilo que nos foi ensinado para obter, conquistar, acumular. Portanto, a ideia de aprendizado que temos aqui não se aplica. Você não vai realizar a verdade de Deus. Esta realidade de Deus se revela. Então, esta realização está presente. Mas não porque você realiza, porque você faz, mas porque ela se mostra. E ela se mostra quando você aprende o que é o aprender sobre si mesmo.
Aprender é tomar ciência de como você funciona. Nossos motivos, intenções, o querer, o não querer, gostar, não gostar, a forma como estamos lidando com o outro, com nós mesmos, com as situações que surgem, a forma como, a partir de um fundo psicológico de condicionamento, de formação, de história humana, de condicionamento mental, tomar ciência deste condicionamento, ficar ciente de como a mente está acontecendo dentro de cada um de nós. É algo que requer uma aproximação nova, um olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós, momento a momento. Nós não sabemos como a mente funciona, como os pensamentos acontecem, como os sentimentos surgem, como as emoções nos impulsionam para as ações. Nada sabemos sobre estas ações que tomamos a partir deste eu, deste ego, deste movimento que é o movimento do passado, que é o movimento do pensamento. A cessação desse movimento é o fim para o modelo condicionado de mente egóica que está presente em cada um de nós. A forma real de nos aproximarmos da visão da verdade consiste no descarte deste sentido egóico. Então, estamos diante da meditação. É a presença da meditação, a arte de ser. É quando a meditação está presente que a ciência de Deus se revela. Temos a realidade da vida sem o eu. Um cérebro novo, uma mente nova, uma nova consciência. Uma forma real de lidar com o momento presente sem todo este motivo, intenção, desejo e medos desta ego-identidade. É o convite aqui, dentro destes encontros. A verdade da sua vida é a verdade da única vida. Quando a sua pergunta é o que é a vida, quando ela se mostra presente, a resposta para esta pergunta consiste exatamente nesse silenciar do movimento do pensamento. A vida que conhecemos não é a vida real, é a vida do modelo do eu, do ego, do modelo da inquietude interna, do pensamento. A vida se revela de uma forma real quando o pensamento não está. Então se revela aquilo que é indescritível, aquilo que não está dentro do tempo, que não está dentro do conhecimento, nem da experiência. Tudo aquilo que nós aprendemos na vida foi para ganhar, obter, conquistar, vencer. No entanto, quem é o elemento presente nesse movimento? Aqui, o desafio consiste em tomar ciência de que esse elemento é uma entidade ilusória. A vida está aqui em graça, beleza, felicidade e amor,
quando o eu não está. Portanto, não existe este alguém, este mim, esta pessoa, para alcançar alguma coisa, para obter algo, para conquistar. A vida em sua graça, beleza e plenitude é a sua própria resposta para a pergunta: o que é a vida? O ponto é que a mente não alcança esta resposta. Há um instrumento presente em nós. Na realidade, o único instrumento que temos para um direto contato com o momento presente. Mas enquanto a mente, como sendo esse instrumento, permanecer presa ao velho modelo de condicionamento egóico, de condicionamento mental, aquilo que chamamos de vida é uma alienação da própria realidade da vida. Nós precisamos de um cérebro novo, de uma mente nova, de um novo sentir, de um novo agir, de um novo pensar, de um novo aprender. É este aprender sobre nós mesmos que nos dá a presença desse espaço, ou nos faz perceber a realidade desse espaço, que antes, por todas essas razões do eu, pelas razões egocêntricas deste velho movimento de condicionamento mental, de cultura, de sociedade, de mundo. Agora temos um esvaziamento deste conteúdo e a presença deste espaço. Um espaço onde não temos mais presente este centro, esta pessoa, este movimento de memória. É a presença da meditação. Assim, o que é meditação? Que lugar tem a meditação na vida? Veja, na vida, não em nossa particular vida. Porque a presença da meditação é a própria presença desta ciência da vida. Enquanto que a particular vida é a vida do movimento do eu, do movimento do ego. O nosso trabalho aqui juntos consiste na descoberta do florescimento desse novo estado de ser. Então está presente a visão da vida. Na vida é a inteligência, é a sabedoria, é a presença do amor, é a realidade de Deus. Não há sofrimento ou confusão ou desordem, problemas. Quando a verdade floresce, quando a vida assume o seu próprio lugar, o seu próprio espaço. Então, o que é meditação? Meditação é a ciência da vida. Quando o meditador não está, quando o eu não está, quando o ego não está presente. Portanto, colocamos aqui a expressão meditação para algo totalmente diferente daquilo que a maioria das pessoas acreditam. Porque elas acreditam em alguém no fazer, no realizar, no praticar a meditação. Enquanto que a verdade da meditação é a ciência da vida neste momento. Quando o meditador não está. É a meditação na prática. Não é alguém na prática da meditação. É a vida nela mesma.
O seu natural e divino estado de ser é meditação? É bem-aventurança? É felicidade? Aqui nós estamos explorando com você, investigando essas questões, tomando ciência delas e tendo naturalmente o fim para essas questões. A verdade da vida é a vida livre de problemas e, portanto, livre de questões. É a natureza do seu ser, a natureza de Deus, a natureza da vida. O encontro com a vida é o encontro com Deus, nesta ciência deste ser, que é você em sua natureza real. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm este propósito. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A meditação real não faz outra coisa a não ser lhe dar uma constatação dessa sua unicidade, desta beleza, desta presença divina que você traz dentro de si mesmo.